Segundo a Organização das Nações Unidas, 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência da infância até a vida adulta. Cerca de 2 milhões de pessoas são traficadas anualmente em situações incluindo prostituição, mão de obra forçada, escravidão e servidão. Mulheres e meninas respondem por cerca de 80% das vítimas. No Brasil, a cada 15 minutos, uma mulher sofre violência. Hoje, com diversas classificações: física, sexual, psicológica, patrimonial. As autoridades reconhecem a violência contra a mulher como um problema mundial e que não está confinado a uma cultura ou classe social. Ela empobrece países, famílias, histórias e requer um esforço concentrado das políticas públicas. A Assembleia Legislativa foi palco em 2010 da CPI da pedofilia. Os números mostravam o que já estava posto na sociedade. A mulher sofre vários tipos de violência desde a infância. Os arquivos da CPI mostram o cenário da violência no Maranhão, onde a menina de 7 a 14 anos é colocada em situação de violência. A CPI ouviu 98 pessoas, investigou 38 casos de um total de 328 denúncias durante 6 meses de trabalho. O grande papel da CPI é o trabalho da conscientização popular, né? Porque você faz, por exemplo, a CPI em 3 meses, você faz as oitivas, pega os casos emblemáticos, traz para cá, mas são apenas 3 meses que acaba sendo prorrogado por mais 3. 6 meses apenas, depois acaba. Depois daí vem um papel do poder público, não é? O papel da delegacia, o papel da própria justiça em estar pegando os casos que foram indiciados pela CPI. Então, para mim, o grande sentimento realmente é o sentimento do envolvimento popular, né? Você vê, por exemplo, quando nós tivemos a CPI de combate à violência contra a criança e adolescente, nós tivemos um aumento. O Maranhão era o 4º estado do Brasil na quantidade de denúncias, subiu para 1º lugar durante o período da CPI. Depois que acabou a CPI, continuou ainda, né, mas acabou variando em 2º, né, e 1º e às vezes até 3º lugar. Então, o trabalho de uma CPI ela é muito importante porque ele traz um envolvimento popular. A população se envolve, a população passa a ser mais conhecedora dos seus direitos, né, a população também passa a ter um sentimento de coragem, de enfrentamento. Puxa, fulano de tal foi lá, conseguiu, né? Alguém chegou, foi preso, então eu também vou ter esse mesmo resultado. Então esse sentimento de que vai ser possível ser realizado passa a ter em relação realmente à sociedade. Em muitos casos, a violência que está nos relatórios da CPI foi praticada pelo próprio companheiro ou alguém da família. Esta jovem mulher, que hoje vive em Pinheiro, teve como agressor o pai, com o qual teve 7 filhos. Atualmente atendida pela Rede da Mulher, ela sonha com um recomeço. O que você sonha para os teus filhos, assim? Como é que você quer ver seus filhos no futuro? Eu quero que eles sejam uma pessoa que eu nunca fui na minha vida. Assim como a mulher agredida, o agressor também não pertence a uma classe social, religião, profissão, grau de escolaridade específicos. Na Vara Especial da Violência contra a Mulher, já foram concedidas 5.971 medidas protetivas em 5 anos de atendimento em São Luís. O número deu origem a um programa pioneiro, o Grupo Reflexivo para Homens. O homem que cometeu atos violentos e responde a processo passa por acompanhamento. Eles percebem que hoje o que praticaram foi um ato violento, eles não estabelecem antes de passar para o grupo que eles acham que era natural, que na verdade era corrigindo a mulher, né, que estava determinando algo que era dele, que era a mulher dele, né? Então tive uma relação de domínio, de poder, de objeto mesmo, né, com essa mulher que é minha. Então eu tenho a relação de posse nessa mulher. E após a construção, a passagem no processo reflexivo de desconstrução, ele começa a possibilitar a ele um direcionamento de pensar nos atos e de uma possibilidade de mudanças atitudinais. Isso vai para as relações familiares, porque ele percebe que agora a família é importante, mesmo que ele não fique com a mesma pessoa que teve a relação, não é exatamente isso que a gente quer resgatar, mas que ele possa ter uma nova visão
dessa relação de gênero mais equitativa, mais igualitária, né, e possa lidar melhor com as relações de conflitos das relações de gênero. Romper com o ciclo da violência, este é o esforço. Este homem de 30 anos e pai de 2 filhos está aprendendo a desnaturalizar a violência, reconhecendo a gravidade do ato e os prejuízos causados a ele, a ex-esposa e à família. Então o grupo, ele nos ensina a fugir da situação, a identificar a situação aonde ela vai se chegar, porque a situação ela não chega de uma hora para outra. A situação muitas das vezes ela vem crescendo de forma paulatina até chegar no momento da agressão. Então no grupo a gente já aprende a identificar de começo o que está levando, né? A relação está se desgastando, então o grupo já nos faz ter uma vista, né? Uma ótica diferente da situação que vai levar você a estar no relacionamento. Como eu estava cego, assim eu achava que era normal, podia discutir e tal, ficar no meio da discussão e aquele bate-boca todo. Então você está lá, então você está se envolvendo, qualquer momento pode acontecer. Hoje eu não passaria por esse episódio. Quando de longe eu ia identificar esse episódio, e eu me lembro muitas vezes eu me lembro desse episódio que eu deveria ter. Às vezes a gente vem para o curso e às vezes vem para a vara e tem que assinar. Então tudo isso já envolve muita coisa, se torna cansativo. Aí você diz, rapaz, eu poderia estar livre de tudo isso se eu tivesse tomado a atitude diferente. Um momento, no meu caso, eu penso assim, 10 segundos que eu tivesse refletido, eu tinha saído. Na Casa Abrigo, há proteção para quem foge da violência física e das ameaças de morte. A casa, que funciona em local secreto, recebe mulheres que precisaram deixar suas casas e que talvez nunca mais possam voltar. Não deixam apenas o lar, mas toda uma vida. Esse trauma, esse choque demora muito para sair. Aqui, com apoio psicológico, nós damos também acompanhamento psicológico, nós tentamos minimizar. O que ela vai encontrar lá fora, na verdade, não se sabe. Há um encaminhamento após a saída da casa. Nós encaminhamos, arrumamos até local para ficar, já houveram casos em que nós conseguimos moradia para elas, porque, na verdade, elas têm que se afastar do ambiente da violência, que infelizmente, era a casa dela. Como se diz muito por aqui, aquele amor que virou terror. Na verdade, ela não quer voltar mais para casa. Já que ela veio para cá, ela quer fugir daquela vida e daquela violência que ela sofreu. E nós procuramos encaminhar mesmo após a saída da casa. Encontramos na casa 2 histórias de vida marcadas pela violência. Esta jovem mulher precisou ser abrigada com os filhos. Ainda assustada com tudo, relata que precisou ter coragem para deixar tudo para trás. Ele bebia muito, me agredia muito verbalmente, verbalmente. Aí, às vezes, eu também debatia, nós discutia, ele tentou muitas vezes também tentar me agredir fisicamente, mas sempre eu não conseguia, eu corria, entendeu? Você sente medo dele? Quando ele está bêbado, sim. Ele bebia antes? Como é que é? Ele bebia antes, mas ele chegava em casa, ele chegava, dormia, não discutia nada. Mais de um ano para cá ele ficou assim. Chegava bêbado, me agredia, porque eu sou diarista, né? E aí você teve que deixar sua casa, tudo que você tinha? Tudo, deixei tudo. Mesmo depois da audiência, eu não vou mais voltar para lá. Coragem é o que há de mais comum em quem decide romper com o ciclo da violência. Esta senhora, que precisou fugir de casa, passou 16 anos em condição de violência e agora deseja construir uma história de paz. A briga lá estava demais, que eu não tinha mesmo, assim, eu saía, no caso, assim, na feira, eu não tinha vontade de mais voltar para casa, assim, mais voltar para casa. E eu tinha vindo na defensoria antes, e eu tinha falado com a doutora Nayara, e ela tinha me indicado que eu não conhecia isso aqui, não, eu não sabia. Aí ela disse que era para mim vir, aí ela que me disse, você põe duas peças de roupa, não precisa trazer sacola grande, e esconde na casa de uma pessoa, se for realmente você tomar essa decisão. E eu pensei para orando a Deus, Deus não tira esse pensamento da minha cabeça, me dá coragem, me dá força para mim tomar
essa decisão. Aí eu vim, quando eu cheguei lá na Defensoria Pública, a doutora Nayara ia saindo. Aí eu falei com ela, ela disse assim, até que você tomou uma decisão. Aí ela me trouxe para cá. Mas é muito difícil, é difícil demais.